Iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto e execução. As nossas mini aulas, primeiro elas querem ser curtas, 10 minutos, mas ela deseja atingir milhares e milhares de pessoas. E eu conto com a tua ajuda no sentido de compartilhar. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal YouTube e fale para o seu amigo, para o seu patrão, para o seu empregado, para o seu familiar, que está envolvido de uma forma ou outra em escavar um terreno ou fazer um aterro no terreno, que nós chamamos de terraplanagem. E nós fazemos um corte, um aterro, para fazer uma casa, para fazer um acesso, para fazer um açude, para fazer uma barragem, para fazer a fundação de um edifício. Todos eles nós temos uma terraplanagem. E para fazer o corte e com esse solo fazer um aterro, há necessidade de conhecer quem são esses solos ou solos. Geralmente são solos. Nós não podemos escavar e fazer aterro sem saber quem são estes solos, ou, se for um só, este solo. Quem é ele? Quais as propriedades de engenharia? Né? E como que a gente chega, então, nas propriedades de engenharia? Por que isso é importante? Porque além daquela habilidade que tem o operador de máquina em fazer escavação, aterro, ele sabe que tem solo que se comporta de um jeito, comporta do outro, mas ele faz isso por intuição, por percepção. E não pode fazer assim na sociedade. Isso pode levar a crime ambiental, né? Pode ser perdido as máquinas, presas as máquinas, presos as pessoas que estão fazendo essas obras, porque pode ser configurado um crime ambiental. O projeto que o cara está cortando, escavando, pode ser que não tenha nenhum projeto, que é o que a gente está alertando aqui, e isso tem consequência, inclusive do próprio operador de máquina ter um acidente, porque ele está usando a máquina dele de uma forma indevida para a sua própria segurança. Né? Isso pode acarretar problema para o dono do terreno, para o dono da máquina, né? Ou para o engenheiro ou o arquiteto que está, então, orientando essa obra. Então, o nosso objetivo é que alertar e fazer com que vocês compartilhem para o bem de todos. E, além disso, né, as outras atividades da Academia Dynamic que vocês podem ver na descrição do vídeo. Né? E o primeiro link da descrição do vídeo é o nosso grupo do WhatsApp. Para quê? Porque além de você no canal do YouTube, Engenheiro Mauro Lozano, Lozano com Z, e ver lá farta horas e horas que tem de conhecimento disponível gratuitamente, você ainda poder nas workshops, em todas as tardes, de 16 a 17, sob um agendamento de horário, falar comigo e eu tirar as dúvidas. Mas vamos falar aqui um pouquinho de perfil geológico e geotécnico. Eu chamo PGG, perfil geológico e geotécnico. Eu não posso fazer uma obra de terraplanagem, um corte, um aterro, sem conhecer o perfil geológico e geotécnico. Por sinal, né, hoje é um domingo, amanhã nós começamos o PGG 3. Vejam lá a grade de cursos que temos, que não é as mini aulas, é os cursos de empreendedorismo geotécnico. E essa próxima quinzena, nós vamos estar lá falando do PGG 3. Já teve o PGG 1, PGG 2 e agora o PGG 3, que é desde a operação de topografia e sondagem até isso desenhado para cálculos de estabilidade. Então, o que é um PGG? PGG é o seguinte: você tem a topografia, tem o terreno como mostra o desenho, e a partir de então nós vamos fazer uma sondagem para ver as camadas, vamos fazer uma outra sondagem para interpolar entre elas quais os solos que a gente tem. A sondagem permite a gente coletar a amostra e identificar o nível de resistência daquele solo, o tipo de solo, argila, um silt, uma areia, né? E também o nível d'água. Então, nós temos uma sondagem, temos outra sondagem, e aí nós queremos saber os tipos de solo. Então, nós temos o solo, por exemplo, tipo 1, o tipo 2, o tipo 3 nesse furo. No outro furo, nós temos o tipo 4, nós temos o tipo 2 também, o tipo 3 também. E aí, vocês já entenderam. Eu tenho que ligar os tipos 2, e aí eu vou ter uma camada, né, do tipo 3, indo de baixo para cima, do tipo 2, mas o tipo 2, eu não posso ligar direto do outro lado. Por quê?
Porque eu tenho o tipo 2 aqui, eu tenho o tipo 2 aqui, mas o tipo 1 não tenho. Então essa diferença, esse encontro tipo 1 com o tipo 2 não confere do outro lado. Então eu não vou conseguir, com essas duas sondagens, definir esse perfil, por isso que tem esses pontos de interrogação. Então eu tenho que fazer uma outra sondagem, né, para configurar até onde vai o tipo 1 e até onde vai o tipo 4. E aí então delinear esse perfil geológico geotécnico. Então o perfil geológico geotécnico, o que é? É um perfil que a gente faz do terreno, e podemos fazer vários, e como eu tenho dito agora modernamente, fazer o PGG 3D, que já você então tem a volumetria, né, a visão tridimensional das camadas do tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, desenhadas a partir de pontos, de verticais, onde eu escavei e fiz alguns ensaios de campo, que a gente chama de SPT, que eu não vou entrar no pormenor agora. E com isso, então, eu sei qual que é a resistência, esse é o objetivo, saber a resistência do tipo 1, tipo 2, tipo 3, como a natureza colocou, como ele está, porque isso pode ser fruto já de um aterro. Por exemplo, o tipo 4 pode ser um aterro, né? E quando eu vou fazer, eu percebo que é um aterro, né? Então eu tenho que classificar o solo, se é natural, se é fruto de um aterro. Às vezes o aterro é difícil de ser observado, né? E a resistência, a deformabilidade desse solo, né? E a permeabilidade, dependendo da necessidade que eu vou ter com a minha obra de terraplanagem. Qual o objetivo dela? É uma barragem? É uma escavação de um talude? É uma pista de uma rodovia? É um acesso de uma fazenda? É um corte? Vai ser uma baixada, então é um aterro? Enfim, as várias possibilidades que eu tenho de cenário para fazer a sondagem em função do cenário, né? Então, através da sondagem e do que a gente chama de conhecimento trino, que é a experiência de fazer isso, com toda a lógica que está escrita, documentada, que está em livros, apostilas, hoje não se usa mais o termo apostilas, né? Mas você vai no Google, você vai ver o que o homem sabe sobre perfil geológico geotécnico, sobre resistência do solo, que é a mecânica dos solos, né? Que é a engenharia civil geotécnica, que é uma especialidade. As normas brasileiras que vão falar do perfil geológico geotécnico e como ele, em tese, deve ser feito, confeccionado. Mas o que eu vejo as pessoas esquecendo muito é a história da intuição, né? A intuição, e depois eu ponho comunhão e consciência, isso vem, não é religião, antes que me falam que eu sou religioso, que eu não sou, vem do Espírito Santo, vem de uma vida espiritual. Então, e a própria Bíblia fala de conhecimento, ela não chama conhecimento trino, tá? Mas é trino por quê? Porque está ligado à experiência, está ligado à parte intelectual do conhecimento adquirido. Esse aqui é o conhecimento que a pessoa adquire, esse é o conhecimento que a sociedade adquire, e esse é o conhecimento que Deus manda na mente da gente através do Espírito Santo. E o que nós temos que integrar tudo isso, juntar tudo isso num conhecimento só para os propósitos do homem, mas dando glória a Deus na linguagem bíblica da vida espiritual, que é fazer com o conhecimento trino, com a intuição, com Deus ajudando, como nós falamos, aqui é o homem, que é a experiência do homem, do indivíduo, aqui é o conhecimento da sociedade, o que está escrito, está lá no Google, né? Está nas conferências, nas escolas, e a intuição, que é o plano celestial. Por isso que os nossos mini treinamentos, eles são colocados também em 3 esferas. A esfera do conhecimento temático, a esfera do conhecimento de gestão, né? desse propósito, do objetivo do temático, terraplanagem, por exemplo, falando aqui, e o espiritual, que é o que Deus quer que a gente faça naquela obra de terraplanagem, entenderam? Então isso é muito bacana. Então esse era o objetivo dessa mini aula. Insisto que os senhores divulguem esse trabalho é para a glória de Deus, esse trabalho é para alertar operadores de máquinas, encarregados, donos de terreno, donos de máquina, engenheiros civis, arquitetos, enfim, qualquer pessoa que de uma forma ou de outra, né, está envolvido
Por exemplo, todos os engenheiros de prefeituras, quantas prefeituras que a gente tem? Em cada prefeitura tem uma série de demandas de escavação e aterro. E a área rural, os sitiantes, o fazendeiro precisando de escavação, fazer com que a sua safra corra pelas vias de acesso e chegue num certo destino, né? E eu vejo hoje na internet muita coisa sendo filmada pelos operadores de máquina, e eu vejo que aparentemente tem equívocos na engenharia civil que não está ali naquela obra de terraplanagem. Vem conosco, compartilhe isso, que é para o bem de todos. E não esqueça, todo dia das 16 às 17 é só agendar, eu estou disponível para tirar qualquer dúvida de vocês. E no nosso canal YouTube está tudo lá, tem muita coisa gravada, muita coisa importante que vai poder ajudar a sua vida, a minha vida, a nossa vida aqui, enquanto temos que fazer o melhor para a glória de Deus.